gravar aqui. Sil, tá tendo uma problemática nas internet, em todos os cantos, deve ser isso. É? Uma instabilidade, é. Não entendi por que foi, entendeu? Assim, o que É, aconteceu? hoje, hoje eu tenho um aplicativo do banco, que Ah, o aplicativo não abriu, eu tentei ligar para o banco, eles também estavam com deficiência para atendimento, aí eu mandei um e-mail, né? Mas aí eles falaram que era instabilidade eletrônica, eu acho que estava acontecendo. no Então, eu início acho que é uma fruta geral. pode ser, né? Ai, Jesus, mas amém. Ainda bem que a gente pode mudar. Então, terminou João 15, né? Com essa situação de sermos odiados por conta de sermos discípulos de Jesus. E aí a gente começa o capítulo 16, também Jesus seguindo, é uma carta, né? E ele segue aquele assunto lá. E ele fala assim, ele começa, porque ele está ainda falando, agora ele vai falar não do ódio, ele vai falar da perseguição por conta daqueles que seguem a Jesus. Então, ele está falando, ó, no mesmo discurso ainda, ele está continuando. Aí, versículo 1, ele diz assim, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, olha só, judeu, a religião judaica é algo assim de honra, participa, mesmo que você não seja assim aquele assíduo ali, mas é uma questão de honra. Então, Jesus está falando assim, olha, vão expulsar vocês das sinagogas. Isso, para eles, seria assim, o cúmulo da desonra. Mas Jesus está preparando, vão expulsar vocês das sinagogas. Mas vem a hora em que tudo que vos matar julgará com isso. Qual é a palavra aí? A minha está encoberta. A minha está encoberta. Eu não sei por que você está compartilhando a tela. E muito culto a Deus. Tributar. Culto a Deus. A minha está encoberta aqui. Culto a Deus. Então, cultuar a Deus vai ser difícil para eles, vão ser expulsos. E aí o terceiro ele completa, isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Ou seja, Jesus está preparando, queridos, as pessoas vão odiar vocês, as pessoas vão expulsar vocês, matar, mas isso tudo é porque eles não conhecem o Pai nem a mim. Se preparem. Aí o versículo 4. Ora, essas coisas vos tenho dito para que... Deixa eu ver aqui se tiver alguém aqui. Tá, é outra coisa. Essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Ou seja, vai acontecer. Vocês vão ficar apavorados, sem saber para onde correr, o que vai acontecer. Olha, preste atenção. Eu estou falando para vocês isso aqui porque vai acontecer, estejam preparados. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Quer dizer, eu não preparei vocês desde o começo, que eu estava aqui. Mas, versículo 5, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Vocês não estão perguntando, pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Ou seja, os discípulos estão aqui sendo confrontados com algo
que está acontecendo, que vai acontecer, e eles, acontecendo isso, eles não vão ter mais o mestre ali do lado deles. Então, o motivo, um sentimento de perda, né? Não vai estar mais conosco aqui. Isso que temos vivido nesses últimos 3 anos está se encerrando. Está se encerrando. Continuando aqui. 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, aí o grande prêmio. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Não vai vir o Consolador. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, aí olha o papel do Consolador, extremamente importante. É Deus com a gente, dentro da gente o tempo todo. A gente não está sozinho. Quando o Consolador vier, que Consolador é esse, queridos? É o Espírito Santo de Deus dentro dos verdadeiros discípulos de Jesus. Quando ele vier, olha o papel, a função dele para o mundo. Tem 3 funções aí para o mundo. A função para o mundo ele vai convencer o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Isso aqui é para o mundo. Do pecado, porque não crê em mim. Então, ele vai convencer o mundo, isso é pecado. Vai tocar no coração de alguém, eu estou em pecado, eu preciso de Deus. Isso aconteceu comigo, ninguém estava pregando nada para mim. Eu, dentro de casa, eu falei assim, eu estou precisando de Deus, estou precisando de Deus. Isso foi o Espírito de Deus atuando em mim, falando para mim de uma necessidade de Deus. Aí, o que o Espírito Santo vai fazer também no mundo? Vai falar, convencer o mundo da justiça, porque eu vou para o Pai, não me vereis mais. A justiça de Deus é diferente da justiça do mundo. E vai convencer o mundo do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tem um julgamento aí, lá na frente, que vai ser de fato, mas Jesus já está antecipando. O príncipe desse mundo, na eternidade, ele já está julgado. Então, isso aqui é para o mundo. Agora ele vai falar para a gente. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito Santo, olha o que ele vai fazer para nós. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, para a gente, o que o Espírito Santo faz? Para o mundo, ele convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo no mundo. E para os discípulos, qual o papel do Espírito Santo? Ele vai guiar os discípulos a toda a verdade, porque ele não vai falar dele mesmo, mas ele vai falar o que ele ouviu, o que ele ouve do Pai. Ele vai trazer, ele vai avivar em nós a fala do Pai. Olha o que ele vai fazer também, está no 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e ele vai anunciar para nós o que é de Cristo. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e o Espírito de Deus vai anunciar para nós. Então, há um papel duplo do Espírito Santo de Deus, e aqui a gente termina aqui. Ele, para o mundo, ele tem uma função, e para os discípulos, outra
função. Por isso que Jesus fala, para ele vir ao mundo, há necessidade de Jesus sair do mundo, e ele vai habitar no mundo. De que maneira ele habita no mundo? Aonde é a morada do Espírito Santo no mundo? Ele fica aí pairando, como lá no início. Como é que é o Espírito Santo, né? No início, ele... Sem forma e vazia. Sem forma e vazia, pairava, né, sobre a terra aqui, não é? Pairava. Agora, com Jesus indo para junto do Pai, o Espírito Santo ele faz morada dentro de cada discípulo de Jesus. Então, quando esse discípulo de Jesus ele chega no mundo, aonde não tem pessoas que obedecem, que praticam a palavra de Deus, o Espírito Santo chega nesse ambiente quando um discípulo de Jesus está com o Espírito Santo habitando dentro dele, e ali, quando ele chega, é como se não, é assim que é. O Espírito Santo chega naquele ambiente. Olha a importância. Então, Gil, você quer dizer o quê? Que o Espírito Santo dentro de você, aonde você vai, você leva o Espírito Santo para onde você vai? É isso que Jesus está falando. Porque a morada do Espírito Santo hoje é dentro de cada discípulo de Jesus. É em todo mundo que o Espírito Santo está habitando? Não, ele habita dentro dos discípulos de Jesus. Aí eu vou antecipar aqui, bem lá para frente. Quando a igreja for retirada no arrebatamento da igreja, a noiva, está lá em Apocalipse, vai encontrar, não só lá, né? Vai ter, tá em Coríntios, né? Em Tessalonicenses, né? Quando os discípulos de Jesus forem ao encontro dele nas nuvens, o Espírito Santo vai ficar aqui na terra? Não. Ele vai junto com a noiva de Cristo, com os discípulos de Jesus. Então, aqui na terra não terá aquele que convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Não haverá. Porque esse espírito que habita dentro dos discípulos, ele vai se retirar com a noiva de Cristo, com os discípulos. Então, aqui na Terra não haverá quem vai convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Triste coisa. Aí no 13 ele ainda fala ainda das Pensaram coisas nisso que já? há de vir. Que é um Eu fico detalhe, né? pensando em como ficará esse mundo sem o Espírito de Deus que mora dentro dos discípulos de Jesus. Quando esses discípulos forem retirados no arrebatamento, quem ficará aqui para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Não haverá. E eu fico imaginando assim, o Espírito Santo habitando dentro de nós, ele é o alerta, é a campainha assim, olha, não vai aí, olha, faz isso. Posso falar, Giovana, aqui um pouquinho de ti? Pode, né? Não vai incomodar as Giovanas da vida na hora da oração lá, né, do devocional. Giovana, ora por Adalberto e Gil nesse momento que eles estão precisando, estão passando um perrengue nesse momento. Aí Giovana ora. Vocês estão entendendo? Não vai ter mais esse artifício do Espírito Santo te incomodar a fazer algo, a orar por um, a declarar a bênção sobre outro, a pedir que Deus venha e guarde a vida do outro. Não vai ter mais. Não vai ter mais a presença do Espírito de Deus aqui na Terra. Não vai ter mais consolador, né? Não vai ter mais o Consolador. Com o Consolador, a gente, né? É difícil, imagina, tem, né? Vamos nem imaginar, né? Sem o Consolador.
né? Às vezes a dor, e passamos por dores, não estamos, né? Separados, né? Pegamos sol e pegamos chuva também, né? Pegamos problemas também. E quão diferente é quando temos o Consolador dentro de nós. Quão Exatamente. diferente é. Agora, sem esse consolador, sem esse conselheiro, sem esse advogado, os papéis do Espírito Santo é ser consolador, ser conselheiro, ser advogado, ele fica ali, porque ele é Deus dentro de nós, o intercessor, a gente não sabe orar como convém, ele vem, muda lá de um jeito para que Deus entenda direitinho o que é que está batendo, ardendo em nosso coração, com gemidos inexprimíveis, ele leva. Então, assim, vale a gente pensar nesse papel. Às vezes a gente nem dá importância, porque a gente já se habitua em tê-lo em nós, e a gente não dá a devida importância dele estar em nós. Precisamos nos atentar para isso, porque quando sairmos dessa terra e formos alçados ao encontro do noivo, aqui não ficará o Espírito Santo de Deus. Então, que Deus abençoe. Vou orar para a gente poder conversar mais um tiquinho aqui. Amém, Senhor Deus. Hoje, Senhor Deus, vimos, Senhor, que o Senhor preparando para esse final, né? Que seríamos odiados, perseguidos, Senhor, mas o alento, Senhor Deus, no início do capítulo 16, ó Pai, fala desse grande alento, que é a descida do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Às vezes não damos tão importância no nosso dia a dia, Senhor, mas não poderíamos viver, Senhor Deus, sem esse conselho, sem esse cuidado para com as nossas vidas. É o Senhor habitando em nós. Nós, falhos, ó Pai, não somos perfeitos, mas, Senhor, o Teu Espírito está em nós para nos consolar, nos confortar, nos avisar, Senhor, chamar a nossa atenção, Senhor, do caminho, do retorno ao caminho, de estarmos entristecendo, Senhor, a Ti, retornarmos, Senhor, às vezes pecamos e nem temos a noção, mas o Teu Espírito vem e nos constrange pelo Teu amor a refazermos a nossa atitude, a nos arrependermos, Senhor, a confessarmos o pecado e sermos limpos de novo, brancos como a neve. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigado pela Tua mão forte sobre nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cumprido a Tua palavra de não nos deixar só até os confins dos séculos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Abençoa nós, ó Pai, abençoa aquelas que vão estar ouvindo mais adiante, Senhor Deus, esse estudo. Abençoe, Senhor, guarda nossas vidas nesse tempo, Senhor, que a Tua palavra diz que o tempo é difícil, ó Pai, mas, Senhor, contamos com a Tua ajuda e Te louvamos, Senhor, pelo Teu amor para conosco, que não nos deixa ir e que nos mantém resguardados debaixo do Teu amor, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.